aqui para mostrar para vocês, esse papel eu já tinha preparado já havia um tempo, um fundo de preparo quente, né? A gente usou um tom terroso quente. E eu vou fazer aqui uma pintura usando guache. O guache que eu estou usando é o da Thales. Eu vou usar as cores primárias e branco. Vou usar uma paleta bem reduzida, né? Eu gosto sempre de fazer esse tipo de estudo. É bom para a gente sempre estar praticando como se fazem as cores. Lembra que eu não faço, não utilizo o preto. E a gente vai fazer um estudo aqui e eu vou usar uma pele negra como referência. Eu não vou desenhar dessa vez, eu vou fazer direto na pintura, até porque eu acho que é mais a ideia mostrar como se faz, mostrar como se trabalha com uma pele negra num fundo quente, do que em relação ao desenho. Claro que eu vou mostrar eu desenhando, eu vou criar um desenho de uma pessoa aqui, mas não é nada que eu esteja muito preocupado. Minha preocupação agora é mais com a pintura do que com o desenho em si. Vou fazer aqui a marcação, como eu comentei, eu coloquei a tinta logo aqui fora da gravação, só para a gente acelerar o processo. Eu estou usando branco, azul. Aqui é um ultramar, mas ele não é ultramar normal, ele é ultramar claro, amarelo cádmio e magenta. Então eu tenho as três cores primárias e daqui eu consigo partir com elas. Eu vou fazer um tom cinza neutro aqui no meio para fazer o desenho, já que ele é um tom que, como o nome já diz, é neutro. Então eu não tenho o problema de desenhar com ele, já que ele não vai influenciar na obra futuramente. Então eu misturo isso aqui, eu mostrei na aula de aquarela 1, como que se faz o tom neutro. Então, depois que eu consigo um tom bem neutro, eu tenho que ter um certo destaque aqui, mas não destaque demais, eu vou começar a minha pintura. Lembrando que eu sempre falo do desenho, da distribuição, por favor, não coloquem de qualquer maneira, pensem na centralização da obra primeiro. Eu não vou fazer centralização porque provavelmente eu vou utilizar esse fundo como fundo da obra. Mesmo sendo um fundo de preparo, a gente pode deixar ele respirando. Então eu vou deixar ele aqui como fundo. Eu vou fazer aqui uma marcação básica de rosto, vocês já viram nas aulas como é que eu faço. Aqui eu já vou fazer direto. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu estou fazendo pessoas negras é o Black Power. Eu acho muito legal, eu gosto muito do cabelo afro assim, acho ele muito bonito. Então eu já fiz a marcação básica do rosto e eu vejo qual tamanho está me interessando aqui, se eu vou ampliar ou se eu vou reduzir. Isso aqui durante a própria pintura eu vou selecionando. Como uma coisa que eu tenho falado muito, como é uma pessoa que eu estou criando, uma figura que eu estou criando, eu não estou tendo uma preocupação muito grande com relação a miúças, né? Tipo, o olho é ali, o nariz é aqui. Porque não é um retrato, não é uma pessoa que eu tô criando, que eu estou inventando uma pessoa. Eu estou inventando uma pessoa, não é uma foto. Então não é uma pessoa que eu conheça. Então eu estou somente criando. Eu já mudei a posição de sobrancelha, estou só fazendo as marcações básicas para a partir daqui eu começar a fazer o desenho em si. Ou melhor, a pintura em si.
Minha preocupação aqui não é com relação ao desenho, eu sei que eu já falei isso, mas eu quero que vocês observem que eu estou muito despreocupado com relação a isso, tanto que eu já vou chegar manchando a parte interna do olho. Eu vou colocar aonde é mais para trás e aonde mais para frente, para ter um volume já do olho, para saber onde é que ele vai ficar, e aí eu não ter... E como eu falo sempre, para vocês trabalharem sempre o claro por último, então aqui ó, já vou vir colocando aonde vai ser a mancha do olho, a do outro olho também. E aqui eu vou botar a lateral do rosto. Então eu já crio o primeiro volume, que é essa questão de colocar os escuros primeiro e depois vir por claro. Observa que o meu cinza neutro ele puxa hora para mais quente, hora para mais frio. Isso é uma vantagem em Kiko, porque eu já estou observando isso quando ele está saindo aqui da palheta. E eu vou colocando os mais frios na sombra e vou deixando os mais quentes para a área que eu vou chegar com a luz próxima. Então isso já vai me orientando quando eu for pintar. E aí eu consigo trabalhar com ele com maior facilidade. Observa que, utilizando o fundo, como é que eu já destaco a luz, tanto aqui, aqui em cima, posso dar uma sombra bem suave aqui, aí eu utilizo mais água ou menos água. Eu estou usando o gouache, mas ele nesse momento eu estou usando basicamente como uma aquarela. Então eu estou trabalhando com uma arinha mais clara, mais água, menos água, e o gouache ele me possibilita uma camada mais espessa, que eu vou trabalhar mais para o final, quando eu for abrindo as luzes, aí eu vou trabalhar com uma tinta mais magra, ou desculpa, uma tinta mais gorda. Aí eu vou ter um volume diferente, uma marcação diferente. Agora eu vou fazer esse mesmo tom um pouco mais escuro. E já vou manchar o cabelo. Eu sempre tenho que pensar na questão harmônica, né? Então eu não posso largar uma cor escura em qualquer lugar e não voltar detalhando, né? E equilibrando. Observar uma coisa, aqui eu faço vários tons ao mesmo tempo. Então aqui eu tenho um tom que ele está mais quente. Se eu colocar ele aqui do lado e adicionar um amarelo, eu acabo chegando num tom de brilho de pele que me interessa. Ó. Então eu brinco muito na palheta primeiro, porque é aqui que eu tenho o meu estudo. Mesmo sabendo que quando eu for colocar aqui vai dar diferença. Porque a palheta aqui, eu tenho um fundo, ali a palheta é branca, né? Então eu tenho uma diferença de tom. Então eu já começo a trabalhar com a tinta um pouco mais espessa agora. Lembro sempre vocês, não usa o branco de início, porque o branco ele vai dar uma cinzentada, ele vai matar um pouco a sua cor. Então não tem necessidade de usar o branco de início.
como eu tenho um tom mais escuro de base, eu posso vir trabalhando com esse tom mais quente, onde me interessa os brilhos de luz. Esse processo serve para tinta a óleo, serve para tinta acrílica, tá? Eles são muito próximos. Então, tudo depende do processo que você está interessado em fazer. Eu quero trabalhar com uma tinta que dê várias camadas. Eu posso trabalhar com óleo, que ele é que dá mais camadas. Eu quero que seja algo mais rápido, eu já posso trabalhar com uma tinta acrílica, que aí já é algo que vai me dar um resultado diferente. Aqui eu vou deixar vir com um pouco mais de amarelo, mesmo falando que não vou usar o branco, mas o amarelo ele é uma cor que tem muito branco. Então por isso que eu falo que no início eu não tenho essa necessidade. E como o guache ele é mais espesso do que a aquarela, por exemplo, eu tenho a possibilidade de trabalhar com camadas. Assim como na pintura a óleo, assim como na pintura acrílica. A grande vantagem aqui é que ele tem a secagem intermediária, né, entre um acrílico e um óleo. Então os volumes básicos já dá para começar a ver. Então agora eu vou começar a trabalhar com os detalhes de mais luz, menos luz. Vou trabalhar com cinza no fundo. Então eu vou vir trabalhando de outros tons também. Vou trabalhar com o fundo aqui, enquanto eu espero a parte central secar. Eu já vou colocando uma mancha no fundo. Como eu falei, eu não sei se quando eu comecei eu não sabia se eu ia trabalhar com o fundo dessa cor ou não. Então eu vou começar com um fundo aqui, um cinza bem manchado. Quando eu faço fundo, normalmente eu deixo ele um pouco, o que eu estou fazendo, um pouco menor, eu vou reduzindo, porque eu vou, depois com o cabelo eu tenho a possibilidade de expandir para o fundo, e não de deixar ele retraído e depois fazer o contrário, fica muito mais difícil.
começa a dar para ver os volumes onde eu estou marcando cada coisa. Agora eu vou começar a dar mais detalhe para acentuar mais alguns locais. Bom, aqui eu já tenho as marcações, as manchas iniciais já definidas. Eu vou trazer um pouco a boca mais para cima, vou destacar as partes mais para frente, que é o nariz, aqui a maçã do rosto, a testa, e vou começar a alisar mais a tinta. A tinta agora está muito bruta, a não ser que isso seja o intuito do artista. No meu caso, eu quero uma tinta um pouco mais fina, então eu vou começar a fazer umas passagens de tom para deixar mais suave, obviamente, um tom para o outro. E por último eu vou entrar com a massa branca, mas eu vou dar uma outra explicação quando eu entrar com a parte branca.
vocês viram eu passando o pincel úmido para fazer a passagem de tom. E aqui ele já está finalizado, já retirei a fita crepe. Uma das coisas que eu sempre comento é que quando a gente retira a fita crepe, parece que tem um passepartout e já dá um ar de mais pronto, mais acabado, assim que você faz a remoção. Só faço essa remoção realmente no final. Eu já não vou mexer mais nele, que o grande intuito da aula era mexer no tom e mostrar como que de uma palheta bem reduzida eu conseguiria fazer um tom de pele negra. E espero que vocês tenham aproveitado. Por favor, qualquer dúvida podem colocar aqui no vídeo. E qualquer sugestão também de uma outra aula, fiquem à vontade também em pedir. Um abraço a todos, até uma próxima.